Amém. Vamos lá, vamos começar. Vamos. Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Eu tenho a impressão de que hoje nós vamos experimentar o bom da palavra de Deus, sabe? Que é assim, o conteúdo é maravilhoso, mas o Deus do conteúdo é ainda mais maravilhoso. E eu creio que nós vamos experimentar isso hoje. Mas vamos orar antes, né? Bom dia, Senhor. Bom dia aqui dentro desse espaço que você criou para nós estarmos meditando a sua palavra dominicalmente. Obrigada, Deus, porque você inspirou essa palavra. Obrigada porque você fala ao teu povo, você fala conosco. Obrigada porque você nos ilumina para nós entendermos essa palavra. Obrigada, Deus, porque você é um Deus de um poder, de um amor imensuráveis. Vem com o teu Espírito Santo essa manhã. Abre os nossos olhos espirituais, fala a nossa mente ao nosso coração. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Hoje nós vamos continuar no livro de Levítico. No nosso encontro anterior, Aninha foi conosco no ápice de Levítico, né? Capítulo 16 foi o dia da expiação. Ali Deus instituiu o dia mais importante do calendário judaico, o dia da expiação. Então, haviam aqueles sacrifícios diários que eram feitos ali, né, diante do Senhor, mas havia um dia em particular no qual o sumo sacerdote tinha a opção de entrar ali no Santo dos Santos uma única vez. Só uma pessoa, que era aquele que estava eleito como sumo sacerdote, e só um dia durante os 365 do ano. Era uma ocasião extremamente especial e nós vimos que havia todo um ritual, né, para aquilo, começando pela santificação do próprio sumo sacerdote, porque ele, como ser humano, era falho e tinha seus pecados. Então, por mais que fosse o representante de Deus diante da comunidade de Israel, ele também precisava de perdão dos pecados, como cada um de nós, todos nós, né? A palavra diz que todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Então, a gente viu que havia ali duas figuras, né? De bodes, dois bodes que representavam, na verdade, uma única pessoa. Era o Jesus, naquele bode que sofreu o sacrifício pelo holocausto, aquele bode queimado, e depois o bode que representava o Jesus que recebia aqueles pecados. Então, o sumo sacerdote, ele impunha as duas mãos sobre a cabeça daquele bode, ele confessava todos os pecados, todas as iniquidades dos israelitas. E aí, aquele bode era levado para o deserto. E aquilo ali representava Jesus tomando todos os nossos pecados e levando para longe, né? Para o mar do esquecimento, como a gente chama, né? Jesus tomou sobre si os nossos pecados e levou para longe de nós. É isso a simbologia do que estava ali, né? E aí, ressaltando somente, olha aí a sua Bíblia. No finalzinho do capítulo 16, o último versículo diz o quê? Tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Gente, isso aqui é repetido de novo e de novo, de novo e de novo, para nós entendermos da importância da gente seguir aquilo que Deus nos diz, mas de uma forma precisa, de uma forma intencional, sabendo que tudo para Deus tem um motivo. A gente pode até não entender, mas a gente precisa obedecer e obedecer à risca. Então, se ele diz que é de manhã, não é de tarde, não é mais tarde, não é depois, é agora. Então, Deus, ele tem
os seus motivos, que ele não precisa nos explicar. E muitas vezes ele nem pode, porque a nossa mente, ela é limitada. A gente precisa entender isso. Por mais que você ache que você conhece Deus, eu lhe digo, infelizmente, você não conhece Deus. A palavra de Deus diz que só quando nós chegarmos na presença dele, aí a gente vai ver o todo, né? A gente vai entender o que hoje a gente vê em parte. Mas vamos para frente, né? Começando agora no capítulo 17, esse capítulo ele repete instruções, instruções sobre o sacrifício, instruções sobre o sangue, que a gente já ouviu antes. Se você não está muito ligado, vá lá e olhe, porque Deus não repete à toa. Eu vou dizer a vocês, Deus não repete uma vírgula, minha gente, que não seja necessária para a nossa vida. Então, é muito importante que a gente esteja ligado, porque aqui nós vamos ver princípios importantes para um relacionamento verdadeiro com Deus. Então, a gente precisa estar aí. Aí vocês dizem, "Ah, eu já li, esse negócio é muito chato, porque esse negócio se repete, né?" Eu confesso a vocês, eu já li Levítico algumas vezes, mas nunca como agora. Eu estou lendo com atenção, ciente de que se eu não prestar atenção, eu vou passar batida em alguma coisa que Deus quer me falar hoje. Então, não vamos nos ater à leitura que nós fizemos ontem, no passado, vamos nos ater àquilo que Deus tem para nós hoje. Amém? Então, vamos fazer tudo conforme o Senhor nos ordenou. E aí, eu queria começar dizendo assim: você como eu, né, o ser humano, tem mania de adaptar coisas que o Senhor ordenou. Deus deu as instruções. Ele é um Deus de disciplina, né? Ele diz que a gente deve fazer tudo, né, com ordem e decência. Mas a gente sempre dá um jeitinho assim, foi uma hora, a hora do culto é 10, mas se a gente chegar a 10h10, fala mal não, né? O problema do estacionamento, o estacionamento também, peguei engarrafamento, né? Você sabe que tem engarrafamento, você sabe que tem problema de estacionamento. Então, por que que você não se organiza para vir mais cedo e fazer a coisa com honra e decência para o Senhor, né? Às vezes você não faz com honra porque você não prestou atenção na ordem que o Senhor deu, na instrução que o Senhor deu. Às vezes você não prestou atenção e prestou atenção, mas quer encurtar o caminho. Diz, ele quer que eu vá por ali, mas eu posso ir por aqui, eu posso estacionar aqui na porta. Essa aqui é a calçada baixa, mas ninguém está vendo, eu nunca vejo ninguém entrando e saindo daqui, eu vou parar aqui mesmo. A gente quer fazer alguma coisa para fazer mais fácil para a gente, né? Às vezes porque eu tenho uma opinião diferente. Deus acha isso, mas eu acho aquilo, acho que não. Isso a gente vê muito na nossa modernidade. Pessoas que acham assim, não, Deus diz isso, mas eu não concordo com essa parte da palavra, não. Acho que deve ser assim, não. Eu não acho que deve excluir. Eu não acho que deve fazer não sei o quê. Quando Deus diz assim, olha, o pecado você queima. O pecado, ele é para ser jogado fora, ele é para ser morto. A gente deve morrer para o pecado e nascer para Cristo. É muito importante que a gente entenda isso. Às vezes você pensa que é amor, né? Não matar o pecado, mas isso é engano. E eu digo que é engano porque na palavra de Deus está dito que é engano, né? Então, muito importante a gente procurar escutar bem a palavra de Deus e obedecer fielmente a palavra de Deus, né? Mesmo que você não entenda o propósito, mas vai fazendo, porque esse é o trilho certo, né? Se o Senhor mandou. E aí, começando nos versículos 1 a 9 do capítulo 17, o Senhor, eu vou ler aqui o comecinho, assim, né? O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos filhos dele e a todos os israelitas o que o Senhor ordenou. Às vezes ele fala na terceira pessoa, né? É ele mesmo. Qualquer israelita que imolar um boi, um cordeiro ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não trouxer a entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue. Derramou sangue e será eliminado do meio do povo.
Essa palavra é muito interessante, porque você diz assim, só pode matar um novilho no tabernáculo, na porta do tabernáculo, às vezes, dependendo da versão que você tem na tenda do encontro. Observe que essa palavra tabernáculo, eu não sei a sua versão, talvez, como eu falei, seja tenda do encontro, mas observe versículos 4, 5, 6 e 9. Quer olhar agora? Vamos olhar aqui. Versículo 4. Vou ler na minha versão, que é a NVI. Versículo 4 diz: E não trouxer a entrada da tenda do encontro. Versículo 5. Os sacrifícios que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a trazer ao Senhor. Eles os entregarão ao sacerdote para oferecê-los ao Senhor. Onde? A entrada da tenda do encontro. Versículo 6. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Versículo 9. Vamos para frente aqui. E não o trouxer à entrada da tenda do encontro para oferecer ao Senhor, será eliminado do meio do meu povo. Vê bem, será que Deus não deu de birra? Olha, traga aqui, tem que trazer aqui a entrada da tenda do encontro. Tem que trazer aqui, tem que trazer aqui. Deus é assim. Será que Deus é esse Deus implicante, como a gente chama? É não, minha gente. A gente precisa entender que Deus tem uma intenção. E quando ele repete, 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 é para a gente entender que não pode ser diferente. Ele tem um propósito. Qual é o propósito do Senhor? O propósito do Senhor é que o sacrifício do animal ele seja associado a uma coisa que estava na entrada da tenda do encontro, a saber, o altar de bronze, o altar do holocausto. Ali era o lugar do sacrifício, por quê? Porque aquele era o lugar que representava a cruz. Eles não sabiam ainda disso, mas Deus dizia: há um lugar para fazer isso. Depois você se lembra daquele encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. Ele disse: onde é que a gente adora? Onde é que a gente vai cultuar? E aí, àquela altura, Jesus já dá outra resposta, né? Haverá um tempo em que a gente vai adorar em espírito e em verdade. Ela estava perguntando saber, tem que ser ali mesmo? E Jesus disse: olha, aquela história já passou, por quê? Porque ele chegou. Para nós, ele chegou. E agora, presta atenção. Porque do mesmo jeito que aqui está escrito, nesse pequeno trecho que nós lemos 4 vezes é a porta da tenda do encontro, é diante da cruz. Para nós é como se ele estivesse dizendo 4 vezes em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não é com palavras bonitas, decoradas, é que eu vou fazer um texto, eu vou ler aqui esse texto, não é com versículos decorados, apropriados, frases bem construídas, é em espírito e em verdade. A verdade do Senhor significa que você está com o coração ali, você não está aqui falando com o Senhor e olhando para o relógio, aqui eu já estou falando com ele 5 minutos, não, daqui a pouco eu tenho que sair porque o ônibus vai passar e eu não posso perder o ônibus, então ele vai engarrafar. Eu me lembro que houve uma época que para o meu trabalho garrafava muito, dependendo da hora. Sabe o que eu fazia? Eu saía de casa, ia-me embora para o meu trabalho, chegava lá cedo, me trancava na sala e aí eu ia orar, porque não ia me preocupar com o trânsito que ia engarrafar. Vocês entendem? Eu fazia isso em espírito e em verdade, naquele local onde eu podia fazer com a reverência necessária ao Senhor, tá? Então, se liga nisso aí, porque a tenda do encontro representa a cruz de Jesus. Então, é por isso que precisava estar ali, né? Precisava estar ali. Então, é importante você ver. Aquele animal, né, que era queimado e muitas vezes era comido, a gente já viu essas regras antes, né? Aquilo não era churrasco, não. Vamos pegar aqui essa parte, Deus disse que é para pegar essa parte, pá, mas não é para estar ali comendo. Aquilo era um.
compartilhar de Deus, né? Uma comunhão de Deus que foi alcançada pelo sacrifício de Jesus. Amém? Então, é preciso que a gente tenha isso em mente, né? E aí, isso é pertinente para nós hoje em termos de lugar também. Por quê? Porque às vezes tem muita gente, você provavelmente conhece alguém que acha que a gente pode cultuar a Deus em casa. Cultuar a Deus em casa. Ah, eu posso, não. Eu pego a minha Bíblia, eu leio, eu boto um louvor, eu converso com Deus. Você deve fazer isso sim. Mas vê lá o que está em Hebreus, eu anotei aqui. Hebreus 10:25. Isso é Novo Testamento, hein, minha gente? Hebreus 10:25, para mim, para você hoje, diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Gente, há algo acerca da comunhão dos santos, há um poder. Há um mover do Espírito Santo, juntando os pedaços, aglutinando o corpo de Cristo. E nós precisamos entender que aqui, né, o templo é o lugar onde nós comungamos e louvamos ao Senhor em unidade. E há um poder extremo. Então, Deus é sim um Deus particular que quer se encontrar conosco no nosso secreto, e ele é sim um Deus de corpo. E ele quer verdadeiramente que a gente se encontre nesse lugar, tá? Então, não vamos faltar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém? E aí vamos continuar agora, né? Para saber, versículo 7 aqui, né? Versículo 7 ele diz uma coisa muito importante. Vamos ler. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, com os quais se prostituem. Este é um estatuto perpétuo para eles e para todas as suas gerações. A palavra diz: não oferecerão mais, preste atenção, sacrifícios aos ídolos em forma de bode, com os quais se prostituem. Deus está mandando esse recado aqui para dizer ao povo que não faça mais isso. Uma coisa que eles estavam fazendo, que eram se prostituindo diante de ídolos. Os israelitas, minha gente, eles tinham aprendido a fazer sacrifícios a deuses pagãos como os egípcios faziam. Eles viveram 400 anos no meio dos egípcios e eles aprenderam os hábitos dos egípcios. E aquilo era muito ruim. E eu queria trazer isso para você hoje, né? A gente vive no meio dos egípcios. Sim, porque o Egito, ele representava o pecado. E a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Então, eu e você, nós vivemos sim no Egito, hoje. E aí, será que a gente faz sacrifícios, né, para deuses pagãos? Eu quero dizer a você, muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Agora, qual é o seu ídolo hoje? É um bode, é a figura de um bode? Não necessariamente. Olha que tem gente que ainda tem alguma coisa assim, né? Elefante, de preferência com a bundinha para a rua, é, às vezes uma cruz. Eu vim hoje num Uber, a mocinha estava lá com a cruz. Digo, você tem fé, acredita? Rarará. Mas isso aqui é segurança, eu gosto, né? Eu gosto, me sinto bem. Então a pessoa se sente bem na presença de uma cruzinha de madeira, né? Quando a gente deve se sentir bem na presença do Senhor, né? Do Senhor que morreu naquela cruz. A gente hoje tem ídolos, o dinheiro, o nosso tempo que a gente gasta para a gente, o nosso esforço, a gente coloca onde? Para ganhar mais dinheiro,
para ter regalia. Eu me preocupo com objetos desnecessários. Eu quero o último iPhone que saiu na loja. Eu não preciso, o meu tá novinho. Passa para outro, que outro vai usar muito bem. Há uma sede sei lá, de gasto, né? De você ir ali comprar o que não precisa. Às vezes é aquela malhação extrema. Olha, a atividade física é muito importante, né? Olha, você vai chegando na minha idade, tem que firmar as pernas, fazer agachamento, minha gente. Agora, cuidado para não ficar olhando no espelho. A forma o tempo todinho. Se preocupe mais com o espelho de lá de dentro. Deus, como é que tá aqui, lá dentro? Isso é importantíssimo, né? E aí, às vezes a gente se preocupa de conseguir o prestígio, conseguir a promoção, conseguir bater além da meta, né? Eu vou subir da meta, vou ali, aí eu deixo de estar com os filhos, às vezes eu deixo de ir para a reunião, porque eu tinha muita coisa para fazer. Cuidado com esses ídolos, que é aquela coisa que você bota acima de Deus, tá? Para de fazer isso. Às vezes o seu ídolo tem você mesmo. Você acha que você é muito bom, fica julgando as pessoas. Às vezes você fala mal de uma pessoa para outra. Cuidado com os ídolos, que não tem forma de bode, mas eles vivem lá dentro de você, tá? Aí, prosseguindo, vamos prosseguir com o capítulo 17. Agora a gente vai para a segunda parte, os versículos de 10 a 16, que trata sobre o sangue. Já ouvimos falar de sangue? Uhum, já ouvimos. Vocês sabem, tem uma palavra associada a isso, né? Sangue é vida. Sangue é vida para Deus. Quando você ouvir falar de sangue, Jesus derramou o seu sangue na cruz, ele deu a sua vida por nós. O sangue é vida, vários e vários versículos falando sobre isso. Eu não sei se você sabe, né? Mas a dieta kosher, hoje em dia mesmo, kosher quer dizer a dieta do povo judaico, né? O povo hebreu, eles têm uma dieta que se chama kosher. Mesmo em português se chama kosher. Ela proíbe o consumo de sangue animal. Então, todo animal que morre, que é usado, né, para a dieta kosher, ele, a primeira coisa é tirar o sangue dele, né? O sangue dele é pendurado e o sangue é tomado. E a gente aqui é uma cabidelazinha, né? A gente come um sarapatelzinho lá, eles não podem comer nada disso, porque é o sangue do animal, né? E aí tem outras regras, claro, né? A gente já viu o animal ruminante, aquela divisãozinha, né, do casco fendido, não sei o quê, o peixe com nadadeira, com escama, sem escama. Vai lá no capítulo 11, a gente trata sobre isso. Mas aqui eu queria resgatar essa coisa do sangue, porque pela lei deles, eles não podem comer o sangue do animal. Por quê, né? Eu queria pegar o versículo 11. O versículo 11 aqui do capítulo 17 que a gente está fazendo, ele diz assim: porque a vida de uma criatura está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem expiação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz expiação pela vida. Vocês notam a ênfase dele no sangue, pela expiação do nosso pecado, expiação, pagamento da conta. Tem um débito, a gente deve o quê? A nossa vida. Ela foi paga com o sangue de Cristo. Então, é importante que a gente lembre disso, essa associação. E aí, João 3,16, que é um versículo que a gente conhece, né? De trás para frente, ele diz: porque Deus tanto amou o mundo e deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É é amor e o presente é a vida. Para a gente ter vida eterna, Jesus derramou sangue. Ele deu a sua vida para comprar a nossa vida eterna. Ele derramou sangue. Vocês entendem o que eu estou falando aqui? E assim, eu falo isso porque às vezes a gente cristão se perde no calendário, né?
nas atividades, a gente fala muito de ativismo, né? Cuidado com o ativismo, porque eu amo tanto Jesus que eu quero participar de tudo. Eu quero estar no louvor, eu quero estar na aula, eu quero estar ali não sei aonde, no encontro de casal, e no encontro de jovens, e no encontro das crianças, e eu gosto de trabalhar para Jesus, né? Mas a gente precisa ter cuidado, minha gente, para não viver uma religiosidade sem lembrar e apreciar o sacrifício de Jesus por nós. Nós precisamos colocar isso de frente, né? E esse capítulo é acerca de nos lembrar disso também. Então, volta a. Eu quero enfatizar para vocês hoje a repetição, né? A repetição de Deus, porque ela significa que ele se importa muito e que ele quer que a gente se importe muito. Às vezes a gente fica entediado. Eu confesso que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu ficava assim, mas esse negócio é muito mal editado. Eu olhava do ponto de vista do texto, sabe? Eu dizia assim, mas tá de novo, eu já disse isso ali, mas tá dizendo isso aqui de novo. E eu pensava assim, alguém esqueceu de cortar uma repetição dessa. E hoje, eu olhando para Deus, quando eu vejo uma repetição, aquele negócio me chama a atenção, né? Vou voltar e vou olhar de novo. Já ouvi isso aqui em algum lugar. Repetição significa é importante. Prende a tua atenção ali. Vamos para frente. Vamos seguir agora para o capítulo 18 de Levítico. E ele vai falar de algumas coisas aqui que olha, quando eu li, eu me arrepiei. Eu digo, existe isso, meu Deus, né? Eu ficava assim, o que é isso? Eu fiquei escandalizada. Isso aqui está na Bíblia. Que Bíblia é essa, né? Eu fiquei duvidando da Bíblia que eu estava lendo. Por quê? No capítulo 18, logo no comecinho, versículos 1 a 3, ele diz assim, vocês já viram, né? O que no Egito havia acontecido, né? A respeito de práticas sexuais e em Canaã, a terra onde eles iam entrar, né? Eles tinham visto isso no passado e iam enfrentar no futuro. E Deus está dizendo, não pratique. Vê só, ele diz assim, o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Anota aí, marca aí, porque depois eu vou dizer para contar. Quantas vezes ele está dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de vocês? Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não sigam as práticas deles. O que significa isso? Eles estavam cercados de mau exemplo. Cuidado com as companhias, minha gente. O provérbio está assim, dizendo assim, ó, cuidado com a má companhia, cuidado com o que você se envolve aí. A gente deve chegar no mal para a gente ser sal e luz, mas a gente não deve se deixar envolver por isso, né? Fazer as práticas lá, e essa é uma delas. Deus está dizendo: não façam isso, não sigam essas práticas que vocês viram ali. E aí, os versículos 6 a 18 eles falam a respeito de incesto ou de casamentos ilícitos, mas tudo está resumido no versículo 6. O versículo 6 diz assim: ninguém poderá se aproximar, cadê? Deixa eu ler aqui no texto aqui. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima. Por que parenta próxima? Porque ele falava aos homens, né? Os homens é que recebiam a palavra, e aí eles compartilhavam com as mulheres, se as mulheres estiverem muito interessadas naquela época. E aí, ele diz: ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Oi, o que tem a seguir? Lê o texto. Eu sou o Senhor. Anota aí. Anota aí. Ele está dizendo: eu sou santo. Por que eu vou fazer isso? Porque eu sou santo. Eu sou o Senhor. Ele está lhe lembrando. Eu sou o Senhor. Minha gente, eu confesso a vocês que lendo isso aqui, notando essa repetição de eu sou, você não sabe que ele é o Senhor? Ele precisa revelar que ele é o Senhor? Sim. Sabe por quê? Porque quando você lê e lê e lê e lê, você diz, ele é santo, santo,
santo. É por isso que a gente precisa ler essa palavra todo dia, para a palavra nos impregnar, porque a gente se esquece, a gente sai correndo por aí e a gente pensa nisso, naquilo, na hora, no trabalho, na meta, no não sei o quê, no compromisso que tá, no que alguém usou, na reunião de não sei de quê, e a gente, santidade, santidade, eu sou o Senhor. Ele está dizendo aí de novo, né? E aí, os versículos seguintes, de 7 a 18, eles vão estar dizendo o que é a mulher próxima. Eles não está dizendo assim, olha, a sua irmã não, a sua mãe não, a mulher do seu irmão não, esse aqui não, aquele ali não. Ele vai dizendo o que é uma mulher próxima, né? A irmã do seu pai, a sua tia, não. Aí ele diz, não com a irmã da sua mãe, é a sua tia, não, né? Ela diz, ela é parenta da sua mãe, ela é parenta do seu pai, não desonre o irmão do seu pai, se aproximando da mulher dele. Ele vai indo, ele faz a sua nora, não. Então, o parentesco, né, que está todo descrito aí nos versículos de 7 a 18, ele é uma descrição detalhada de Deus para o que, que ele chama de incesto. Às vezes a gente pensa que incesto é só pai e filha, né? Mãe e filho, mas não é. É uma coisa bem mais ampla, é no âmbito da família mais ampla. E a gente realmente precisa entender que essas relações são ilícitas, e eu vou dizer, pratica-se hoje muitas vezes, né? Eu já ouvi casos de homem que está com uma mulher, mas também tem relações com a filha dela, às vezes faz um triângulo amoroso dentro de casa, coisas horríveis que o Senhor abomina, né? Então, se liga aí, porque essas coisas são importantes para o Senhor. Ele diz: Eu sou o Senhor. E aí tem a segunda parte depois, né, desse trecho que ele explica até o 18, o que é uma mulher próxima, para você não, no caso do homem, né, não se aproximar dela, não se envolver com ela, a partir do versículo 19, Deus começa a dar instruções a respeito de imoralidade, coisa que não é um incesto, mas que é considerado imoral, que não é digno de nós. Então, primeiro, versículo 19, ele diz: Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Lembra, a gente já falou antes, impureza não é pecado. Deus usava muito isso para resguardar pessoas na sua saúde. Então, ele usava o período menstrual da mulher para dizer que ela era impura. E por quê? Porque havia ali uma exposição ao sangue, e como a gente já explicou antes, o sangue pode transmitir muitas doenças, e aquilo era para preservar tanto um quanto o outro, né? Já foi colocado isso aqui a respeito da saúde. Tá lá, acho que é 11 o capítulo que a gente viu a respeito disso. Aí o versículo 20 já é outra história, na mesma relação, né? Não tenha relações sexuais com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. O que é isso aqui? Adultério, a mulher do próximo. Ah, tá lá, né? Em Êxodo 20. Tá lá em Êxodo 20. Aqui Deus está falando explicitamente. Nada de ter relações sexuais com a mulher de outro homem. Isso, claro, vale para os dois lados hoje, né? A mulher também não pode ter relação sexual com o esposo de outra, né? Tá claro, bem claro. Versículo 21. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Maloque. Algumas versões têm o acréscimo de fazendo-os passar pelo fogo. Algumas versões da NVI não tem, mas algumas versões têm. Não profane o nome do seu Deus. O que ele diz a seguir? Eu sou o Senhor. Anota aí de novo. Eu sou o Senhor. Gente, sacrifício de crianças, esse negócio de passar pelo fogo significava sacrificar crianças. Isso era feito antes, e isso é chamado abominação dos amonitas.
quando você ouvir lá na frente, isso é citado algumas vezes na Bíblia, a abominação dos amonitas significa isso, sacrificar crianças a deuses falsos, né? No começo, aqui nesse caso, ele está falando explicitamente do deus Moloque. Então, é importante que a gente entenda isso. Aí você diz assim, isso não existe, né, no nosso meio, isso era aquele povo. Bom, a gente sabe que hoje em dia há uma prática de sacrifício de animais, né? Aqui no Brasil, eu não via isso aqui, mas viajando, né, Rio de Janeiro, Salvador, eu encontrava nas encruzilhadas, né, farofa, vela e galinha morta ali com aqueles trabalhos que eram feitos. Eu digo, uau, isso existe ainda, né? É verdade. Mas, gente, há sim ainda pessoas que praticam hoje o sacrifício de crianças. É demoníaco, né? É coisa de Satã mesmo, satanismo, né, em alta escala, mas existe sacrifício de crianças, então é importante que a gente cuide delas. Hoje muita gente tenta se aproveitar de crianças, né? Vendendo, comprando crianças. É a mesma coisa, né, de você sacrificar ali, não precisa passar no fogo, mas você está fazendo alguma coisa que é completamente absurda para Deus. Então, vamos para frente aqui, versículo 22. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É uma prática detestável. De novo, essa palavra aqui era dada aos homens naquela época, mas hoje ela é uma palavra para mim e para você, mulher, né? Então, aqui o que que ele está condenando? Versículo 22, ele condena o homossexualismo. Então, ele está dizendo a respeito de homem, como quem se deita com uma mulher, e ele diz é prática detestável, né? Mas veja, eu quero trazer para vocês aqui um trecho relacionado de Romanos. Eu pensei em Romanos 1, de 21 a 27. É um trecho um pouquinho longo, mas eu vou ler para vocês, porque Romanos é Novo Testamento, amém? Diz assim a palavra. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. E aí eu quero chamar a atenção para vocês de que a prática do mal, ela começa na mente e no coração. Na mente e no coração. A prática em si, ela pode ser no corpo, tá? Mas vou ler de novo aqui nesse trecho de Romanos 1, 21. Diz: mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Continuando, versículo 22 de Romanos 1. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, os deuses, né? As imagens. Por isso, versículo 24. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Agora preste atenção nesse trecho, versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Eu me converti com 36 anos de idade.
E eu ficava olhando assim, eu digo, o que é isso? Isso aqui está na Bíblia. Eu ficava assim, eu ficava horrorizada, porque aquilo não fazia parte, né, do meu universo. E eu achava aquilo assim, obsceno, né? O que é isso? Aqui devia ser esse livro, devia ser 18 anos de idade, né? Porque você, para ler um negócio desse, eu tinha 36 e estava escandalizada. Deus fala clara e abertamente para quem quiser entender que a prática sexual ela é abominação para Deus. É abominação para Deus. Você só faz isso se você tiver com um pensamento avariado, o seu coração contaminado. É muito importante que a gente entenda isso. E aí quero ressaltar aqui agora: isso não significa que você vai desprezar as pessoas que praticam isso, pelo contrário, nós devemos amá-la, porque Jesus, ele abraçou o pecador. Ele foi para a cruz por causa do pecador. Jesus morreu por causa de uma pessoa que pratica isso. Então, o sangue dele precisa ser valorizado, né? Jesus entregou o sangue dele e às vezes ele quer usar você para entregar a mensagem desse sangue a uma pessoa que está nesse engano, é um engano da mente, percebe? Então Deus abomina o pecado, mas ele ama o pecador e a gente precisa compreender isso e praticar isso. Ah, mas eu não aguento. Fale com Jesus. Diga assim, Espírito Santo de Deus, me ajude a aguentar isso, porque eu estou. Isso aí é orgulho, né? Você soberba, eu estou me achando muito melhor do que essa pessoa. Não aguento, não aguento lidar com isso. É importante que você comece a aguentar, porque Jesus aguentou um sacrifício muito maior na cruz. Amém? E aí, Levítico 18:20, ele fala de uma coisa pior ainda, né? Ele fala de zoofilia, vê só. É, 18:20. Não, 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 não. Tem alguma coisa errada aqui. É o 23. Copie e cole direito. Versículo 23 de Levítico 18 diz assim: Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. É muito importante que a gente entenda. Isso aí ainda existe hoje. De novo, minha gente, isso tem um nome, chama-se zoofilia, e pessoas praticam isso ainda hoje. Eu fui olhar a respeito disso e o que acontece é assim, eu achava que eu não ia achar nada. Minha gente, na internet eu vi notícia de denúncia até de prisão recente em São Paulo, na Bahia, com relação à zoofilia. Pessoas pegam animais e não só abusam sexualmente, como mutilam, acharam cães, faltando pata, né? Vários. Então, não era aquela uma coisa de cuidado. E aí isso foi alertado porque um cão morreu e porque um cão morreu dentro de um cuidado, foi fazer uma autópsia e verificaram que o cão tinha sido abusado sexualmente. Minha gente, há coisas malignas nesse mundo que a gente nem imagina. E a gente realmente precisa estar atento, né, para a malignidade, e estar em oração, em cooperação com o Espírito, porque ele não quer que essas coisas se abatam, né, que ocorram no nosso meio. Amém? E aí, fechando agora, né, a parte final de Levítico 18, esses versículos finais, eles trazem advertências sérias contra imoralidades em geral, né? Então, ele fala aqui, por exemplo, no versículo 24, né? Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar de diante de vocês. Deus está dizendo, olha, eu vou tirar esse povo daqui, eu vou dar a vocês essa terra prometida, mas não faça como eles fizeram. Não faça como eles fizeram. E é importante que a gente entenda que, a uma certa altura, o povo deixou de fazer isso. O povo se misturou ali com aquele povo e eles, né, se misturaram. Deus disse que esse povo era para ser um povo separado, o povo de Deus.
Eles se misturaram e isso deu origem aos samaritanos. Se lembra aquela versão enorme entre os judeus e os samaritanos? Por quê? Porque os judeus, que eram da parte sul da Terra Prometida, eles não queriam saber do pessoal da parte norte, que era a região de Samaria ali, porque havia essa mistura. E aí, como tal, havia ídolos, havia práticas sexuais ilícitas, havia todo tipo de abominação ali naquele meio, e aí havia, por isso que havia aquela separação entre os povos, né? E aí eu vou deixar para vocês lerem essa coisa toda aí, né? E vou pular para a parte final, versículos 29 e 30. Diz assim: todo aquele que fizer alguma dessas coisas detestáveis, sim, quem agir assim, será eliminado do meio do seu povo. Obedeçam às minhas exigências e não sigam as práticas detestáveis feitas antes de vocês, nem se contaminem com elas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Gente, quando eu li esse último, no capítulo 18, né? O último trecho, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ele está dizendo de novo: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E assim, ele está dizendo: eu sou santo, eu não posso estar perto dessas coisas, eu não posso estar com um povo que se contamina com essas coisas. Vocês entendem que quando Deus fala, quando ele adverte, quando ele repete, ele está dizendo: eu quero estar junto de vocês, mas eu não posso estar junto de vocês se vocês se associam com essas coisas. Então a gente viu que havia uma coisa assim: por que queimar o bode? Por que fazer eu não sei o quê, né? E você hoje não faz isso, mas você faz outras coisas que afastam você de um Deus santo que quer um relacionamento com você. Eu vou dizer a vocês, lendo esse capítulo, para mim ficou tão claro, mas tão claro, né? Como Deus deu um livro inteiro, como Levítico, só para a gente entender que Ele é santo, Ele é puro. E às vezes a gente fica, eu vou dizer, é muito fácil alguém ficar entediado, né? Ai, de novo, lá vem ele repetindo. Ele fica dizendo essas coisas. E sabe por que ele fica dizendo essas coisas? É para a gente internalizar. É para a gente entender que Ele é santo, porque Ele é tão santo, tão santo, tão santo que a gente não tem noção do quanto ele é santo. A gente pensa que assim, ele não é pecadinho, ele não faz as coisas, ele não fala mal de ninguém, como eu faço, ele não diz uma mentirinha branca, como eu faço, mas não é assim. Nosso Deus é um Deus santíssimo, todo santo, puro, branco, alvo como a neve, e ele quer chegar junto de nós. Então eu quero terminar assim, dizendo assim, 1 Pedro, aqui, né, Novo Testamento de novo, 1 Pedro 1, 15 e 16, diz assim: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Está lá, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Essa é a nossa mensagem para hoje. Amém? Amém. Vamos nós agora para conversar a respeito disso, minha gente. Vamos abrindo aqui, abram suas câmeras, abram seus microfones e vamos conversar sobre a santidade de Deus e a santidade que Deus espera de nós, né? Com vocês. Quem vai? Claro que eu não poderia ficar de fora. Por favor, vai, Lari. Meu Deus do céu, eu acho que é assim, sabe, Kátia, é um assunto, e o assunto de imoralidade sexual não é um assunto fácil. E um assunto sendo tratado na igreja, você vê que é pouco tratado, porque é muito sensível, né? Sim, Coisa assim muito sensível. E que hoje tem assim, tem caminhos muito adversos, tanto com essa questão da imoralidade, e eu não estou falando só do homossexualismo, que aí a gente realmente dá muita ênfase ao homossexualismo, mas a questão de adultério, de perversão, de pornografia, né, de pedofilia, quer dizer, a coisa assim é muito louca, e agora com essa coisa assim até do ser humano lutando para ser considerado animal, né? Quer dizer, é uma coisa
completamente satânica, né? Você vê que Satânica, é satânica. uma, meu Deus do céu, e aí a gente estava até conversando assim, poxa, o mundo chegou a que ponto? Aí você vê que nessa época já era. Quer dizer, a gente fala hoje, talvez por uma rede social que todo mundo sabe, todo mundo vê, mas se a gente voltar, quer dizer, essa perversão é uma coisa antiga, né? E que Isso, Deus Deus tem tanto cuidado de nós, e por isso que a Bíblia é uma palavra viva, porque ele fala antes, fala agora e já está dizendo, quer dizer, eu sou santo, se afastem dessas coisas, né? Porque isso você vê, o que isso traz, é só olhar ao seu derredor, o que está acontecendo com as pessoas, né? Se você não tiver cuidado com o seu filho, com o pequeno que eu tenho com o adolescente, com o que está acontecendo aí no mundo, aconteceu lá atrás. Então, eu acho que essa palavra, ela mostra a gente qual é a linha, inclusive, de atuação. Talvez eu tenha me pego hoje nesse sentido, pela preocupação, principalmente, de viver uma vida adequada, e principalmente pelo meu filho. Como é que é essa chegada nesse mundo aí corrompido, mas que ele já deu a palavra? Quer dizer, a palavra ele é a resposta. isso. Ele é a resposta. Eu sou santo. Então, não pratique essas coisas, né? Então, eu acho que, assim, eu penso no mundo de hoje, Catinha, que é pedir muita sabedoria, discernimento, trazendo a luz da palavra. Por isso que essa palavra tem que ser trazida ao contexto presente. Gostei muito na hora quando você disse a questão do Egito, né? Que a gente fica olhando, isso foi para trás, mas o Egito é o pecado, é hoje que está aqui, né? Então, eu acho que essa palavra viva, sabe, me ressaltou muito essa coisa de dizer é palavra viva, tá lá, mas é para hoje, é para a gente, é para a educação dos nossos filhos, é do entorno, né? Então, isso é muito importante, porque hoje em dia existe até essa deturpação de dizer que é legal a questão do homossexualismo, é até inserido dentro de um processo. Coisa que não é a gente, como, né, muita gente coloca até como se fosse discrimina, né, o cristão, dizendo que a gente esqueci até o nomezinho, que é contra, né, que é preconceituoso. Não é questão de preconceito, é uma questão da palavra e do que isso traz para ele mesmo, não é só para a gente, é para ele, para o entorno. Então, isso é muito difícil, muito sensível, que Deus traga para a gente realmente sabedoria, discernimento, mas principalmente em espírito e em verdade. Eu acho que essa é em espírito e em verdade, é em espírito e em verdade, é a palavra dele viva. Então, que Deus, assim, realmente, como ele está mostrando, a gente busque a ele, que ele é a resposta. Muito, muito bom. Amém. E em amor, né? Em amor, é muito importante que a gente entenda isso, né? É verdade. Quem mais vai, minha gente? Tema tão impactante. Vai, Aninha. Vou, assim, eu também, eu ia falar um pouco essa questão, assim, de Larissa, né, dessas coisas das práticas sexuais, mas você vê que antes, no capítulo anterior, ele fala a importância do sangue, né, como o sangue é vida. E hoje, assim, diante dessas práticas sexuais que a gente vê claramente que não ficou só lá naquele tempo, né? Não ficou só. Talvez lá fosse uma coisa, né, muito mais assim, mas hoje também, hoje a gente vê essas práticas, né, em muitos lugares, sexo com animais, essas coisas, né, enfim, de tantas coisas aí que foram descritas. Mas o que ficou assim, Deus ele está ensinando ali, né, os princípios dele, trazendo para esse povo, e ele repete várias vezes: Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, né? Diante dessas práticas, diante de tudo isso, eu sou o Senhor. E o sangue de Jesus, ele pode e ele traz essa purificação, esse perdão, não é? A gente precisa, assim, eu fiquei assim, poxa, olhar essa palavra de hoje e olhar para a sociedade atual, né, que a gente vive, eu fiquei pensando assim, é tão semelhante isso aqui, não tem assim essa discrepância, aquilo foi lá naquele tempo, como às vezes a gente diz, né, em certos textos a gente fala, isso foi lá naquela época, não, esse parece uma coisa bem, bem real ainda para os nossos dias, mas o que você falou, né, Kátia, a gente precisa abraçar
o pecador e não acolher, né, o pecador e, e abominar sim o pecado, porque é abominação ao Senhor, porque Ele é santo, Ele é o Senhor. E é isso, sabe? Assim, o sangue de Jesus, ele tem o poder de purificar e de perdoar todas essas práticas quando esse pecador de fato se arrepende, né? E muda de vida. A gente vê tantas histórias assim, pessoas que antes tinham essas práticas e hoje são pessoas que conheceram o Senhor e verdadeiramente se arrependeram. Então, eu creio no poder do sangue, no poder desse sangue de Jesus, né? É isso. Amém, Aninha. Olha, verdadeiramente existe entidades, né, instituições mesmo, formadas por pessoas que foram resgatadas pelo Senhor, não é por ninguém, é pelo Senhor, que foram transformadas e hoje dedicam a sua vida a divulgar isso, né, com testemunho pessoal e dizer assim: olha, hoje eu sou casado, hoje eu tenho filhos, hoje eu tenho uma vida completa. Então, é muito importante que a gente entenda que Deus pode sim e quer, né, resgatar cada pessoa. Agora, como diz um amigo meu, né, tem pecado que sai fumaça. Então, às vezes, você enxerga, né, visualmente alguém que está numa situação dessa, mas não enxerga alguém que faz uma falcatrua no banco ou rouba alguma coisa que afeta a vida de muitas pessoas, né? Fica ali. Então, há muita. Há muita visibilidade aqui, e aí, às vezes, até condenação, né? Alguém tal, tal. Mas a verdade é que a gente precisa lembrar que todos nós somos pecadores, todos devemos alguma coisa que Jesus pagou. Então é importante que a gente olhe para essas pessoas com muito amor, e a gente tente passar o amor de Deus para elas, né? Porque assim Deus tem espaço para operar ali. Amém. Quem vai mais, minha gente? Ainda temos tempo para alguma pessoa falar aí. Antes disso, olha que Deus falou pesado hoje, hein? Alguém aí já anotou quantas vezes tem a frasezinha Eu sou o Senhor? Marcaram aí porque ele falou Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Anotou, Mabel? Não é dever de casa, não, é só mostrando mesmo, salientando que o Senhor, ele quer enfatizar isso. Eu sou Deus. Eu estou falando dessas coisas horríveis. Eu sou Deus Santo. É por isso que eu preciso cuidar de vocês, porque eu sou santo e eu não posso, né? Estar no meio de vocês, me relacionar com vocês. A palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E ele não quer isso, ele não quer essa separação. Tá, Vai. tá. Ai, Amanda. Não vou abrir minha câmera, não, tá? Não dá, Tá, não. fica à Mas vontade. mas só, só uma pontuação, ainda falando sobre o homossexualismo, né? É, a gente tem, conhece, né, até na nossa igreja, enfim, a gente conhece histórias de pessoas que viveram o homossexualismo e que saíram do pecado, né? Porque a gente sabe que o homossexualismo não é doença, é pecado. E que conseguiram, né, se relacionar, de ter isso, essa questão, como é que eu posso dizer, de voltar a ter, ou voltar, ou de iniciar a ter o interesse por uma pessoa de outro sexo. Mas nem sempre isso acontece, né? Então, às vezes a pessoa ela abandona o pecado, mas ela está ali lutando, né, contra a carne. Ela não vai se interessar, no caso de um homem, por exemplo, ele não vai se interessar por uma mulher, mas ele resolve ali viver uma vida para o Senhor, né? Santa. Exatamente. Uma vida de castidade, uma vida santa, né? Uhum. Então é isso. Tem um, um ministério que a gente conhece que, inclusive, é de Brasília, que inclusive a igreja cuida de homossexuais e chega a pagar cirurgias para retirada de próteses de silicone de homens
né, dos seios, do quadril, né, da bunda. Enfim, algumas cirurgias realmente são irreversíveis, mas que é feito esse trabalho, né? E fala da importância da igreja. A gente sabe que a gente acolhe o pecador, mas a gente não concorda com o pecado, e que essas pessoas às vezes precisam de muito tempo de discipulado. Eita, Amandinha. Oi, travou, Kátia, para mim. Mas Congelou. A Amanda estava falando a respeito de. eu estou dizendo assim, Eita, quem falou fui eu. foi tu que congelou, pronto, agora voltou. E Amém. que esse discipulado, né, com essas pessoas, assim, às vezes duram muitos anos, né? Então que a gente esteja preparado, né, para acolher essas pessoas e para cuidar delas, né? Porque muitas vezes elas acham que não tem esse espaço na igreja. E é um desafio para nós. Queria parabenizar você aí pela sabedoria na condução. Eu estou ainda processando aqui, fiz muitas anotações. Vou voltar a ler depois. Foi muito bom hoje, foi muito rico. Obrigada, Amém. Kátia, mais uma vez. Que o Senhor te abençoe. Eu vou vir mais vezes, Amém. porque isso aqui é ouro puro, esses encontros de manhã. Viu? Bacana, Um bacana, cheiro e um legal. abraço. Glória a Deus. Minha gente, eu quero dizer que muito recentemente eu conheci uma pessoa que declarou num grupo, assim, num pequeno grupo, não foi só para mim, que durante 20 anos essa pessoa teve um relacionamento sério homossexual. Era uma mulher e tinha um relacionamento sexual com outra mulher durante 20 anos. E aí depois Deus resgatou. E essa mulher, hoje ela é casada e ela tem um filho e ela adora Deus. Precisa ver como ela ama Deus, pelo que Deus fez na vida dela. Ela resgatou, mudou. Ela tem uma vida normal, sexualmente, socialmente. E, nossa, ela é um instrumento vivo, né? Um testemunho poderoso, poderoso para pessoas que estão vivendo essa situação. Então, é muito importante as pessoas entenderem o valor tremendo de um testemunho, não é? Bem colocado, no momento certo, porque Deus ele conduz, né? Todas as coisas. Deus quer, às vezes, ele permite que a gente passe por coisas difíceis para usar a gente como instrumento na vida de outras pessoas. Então, isso é uma obra que está em andamento, né? E faz parte, né, do nosso trabalho todo. Amém? Pastorzão, querido. Sua vez agora. Bem-vindo. Bom dia, gente. Que bom estamos aqui. Que bom esse momento. Foi muito bom, Kátia, hoje. Assim, eu queria só enfatizar uma coisa que Kátia, na verdade, ela já falou, mas quando a gente está falando essas coisas, a gente está falando de práticas, né? São práticas. Então, a gente tem que ter. A gente está vendo aí Deus trabalhando no coração da humanidade a questão das práticas. Tá? Então, não é sobre rótulos, não é sobre identidade, é sobre práticas. Então, muitas vezes a gente confunde e a gente associa, muitas vezes, a questão socialmente, o que é pecado e o que não é pecado. Ah, isso aqui não é mais pecado. Ou seja, nem tudo que é legal, digamos assim, deixa de ser pecado, porque o pecado, na verdade, não é um conjunto de regras de pode ou não pode. Pecado é um estado de desobediência a Deus, o que Deus quer para a nossa vida. Por exemplo, houve uma época que na nossa legislação aqui no Brasil, adultério era crime. Adultério era crime. Homossexualidade era crime também. Hoje em dia não é mais crime, mas não quer dizer que não seja pecado. Pecado no sentido de ser contrário ao que Deus quer para cada um de nós. Então, a gente quando fala de prática, e assim, muitas vezes, volta e meia, esse tema da homoafetividade está muito sendo falado, né, tudo, mas a gente viu aqui práticas não apenas homoafetivas, mas animais ou incesto, adultérios, são práticas ilícitas, né? Práticas imorais.
Então, são práticas. E como a Amandinha mesmo falou aí, a questão da castidade, de viver uma vida casta, a pessoa que tem uma atração, digamos assim, né, uma inclinação homoafetiva, na verdade, a castidade não é só para essas pessoas, é para todas as pessoas que, a mesma pessoa que tem uma atração heteroafetiva, né, ela precisa ter também uma prática de santidade. Então, se não vive numa relação matrimonial, precisa ter também essa castidade. Então, a questão da prática, então, quando a gente dissocia o pecador do pecado, é justamente isso, porque não é uma questão simplesmente de dar um rótulo para uma pessoa. Aquela pessoa é uma pecadora, aquela pessoa é um pecador. Não, não. Aquela pessoa ali, ela tem aquela prática que precisa ser vencida, trabalhada. Então, é isso que Deus está trabalhando aí nesse texto, mostrando ele dizendo assim: ó, eu sou o Senhor, e quando eu digo eu sou o Senhor, eu quero o melhor para você. Eu quero então, eu não quero esse tipo de prática de contaminação, né? Então, a própria questão do sangue, um monte de coisa que foi falada aí, a idolatria, ou seja, tudo envolve práticas. Então, é a gente rever as nossas práticas, tá? Então, muitas vezes a gente olha para as pessoas não apenas pelo que ela pratica, mas a gente associa ao que ela pratica e dá um rótulo, dá uma identidade para a pessoa. E isso é muito ruim, isso é errado, isso é julgamento, isso é segregação. Tá? Então, quando a gente diz para amar todas as pessoas, é independente das suas práticas. As práticas, elas trazem santidade para a própria pessoa. Tá? Então, a gente precisa fazer uma reflexão pessoal sobre as práticas e, às vezes, a gente está muito mais preocupado com a prática dos outros, né? Achando a prática mais errada da outra pessoa é pior do que... Não, cada um de nós precisamos olhar as nossas práticas, tá? Para que a gente possa ter práticas que realmente louvem e que agradem ao Senhor. Mas olha, foi muito bom, foi assim, eu gostei muito e é muito, muito importante a gente estar aqui. Vamos orar então agora para que possa concluir, porque já está avançando no horário aí. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse estudo de hoje, Pai. Muito obrigado por essa liberdade de podermos mergulhar na tua palavra e vivermos, Pai, a plenitude daquilo que tu queres para cada um de nós, no que diz respeito à pureza, porque tu és puro, tu és santo e tu queres ter gente chique do teu lado. Então, a nossa pureza é para que possamos estar em unidade contigo. Então, faz-nos, Senhor Deus, entender, né, que quanto mais puro nós nos preservamos, mais nos aproximamos de tudo que tu tens para cada um de nós, da intimidade contigo. Queremos desfrutar dessa intimidade através da santidade. Muito obrigado, Pai. Dai-nos um domingo na tua presença, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Amém. Deus Amém. abençoe. Amém. Ótimo domingo. Obrigada. Ótimo domingo para Obrigada. todo mundo, minha Abençoe. gente. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Beijos, beijos. Excelente domingo.